Olá pessoal, eu sou Matheus Villiga Araújo e essa é a disciplina de Auditoria Governamental. Chegamos à nossa quarta videoaula e iremos tratar dos principais pontos do Fórum 1 e do Fórum 2. Também irei tratar de alguns assuntos que não estavam na ementa principal, mas que surgiram no decorrer das discussões. Então a minha abordagem será como se fosse um bate-papo, ok? Em relação ao primeiro fórum, a pergunta do fórum era sobre as habilidades que um auditor deve possuir. Vou destacar as respostas dadas pelos nossos alunos, dividida em dois grupos. O primeiro grupo seria o grupo das habilidades pessoais e o segundo grupo, o de habilidades técnicas. Essa divisão foi sugerida por um de nossos alunos, o Robson, e eu achei bem interessante. Bom, então, em relação às habilidades pessoais, a primeira habilidade que eu vou destacar, que foi trazida no fórum pelos alunos, foi a ética. Então, a ética é um assunto que está em voga. Se ligarmos aí o noticiário, vamos ver várias e várias notícias tratando de desvios de conduta, desvios de recursos públicos, e certamente o auditor ele deve ter uma atuação ética para chegar nos achados de auditoria e também não só os auditores, todos os servidores, certo? A próxima habilidade seria o ceticismo profissional. As normas internacionais definem o ceticismo profissional como sendo uma mente interrogativa, em constante alerta para aquelas possíveis condições que possam vir a causar distorções devido a erros ou fraudes, e também uma avaliação crítica das provas, as evidências daqueles achados de auditoria. A próxima habilidade que eu vou destacar é a coragem. Ela foi trazida por uma de nossas alunas, trazendo inclusive um relato pessoal, onde o pai foi ameaçado durante o trabalho de auditoria. E certamente o auditor deve ter essa habilidade, independente do trabalho que estiver realizando. Continuando as habilidades pessoais, eu vou trazer a inteligência emocional. De acordo com a psicologia, há 5 elementos de uma pessoa que possui uma mente emocionalmente inteligente. São elas: autoconhecimento, autocontrole, motivação, habilidades sociais e empatia. E com certeza o auditor deve possuir essas habilidades. Por exemplo, durante uma entrevista, se ele não conseguir despertar a empatia do seu entrevistado, dificilmente ele colherá as informações que ele precisa para desenvolver o trabalho. Assim como também o autocontrole. Caso ele perca o autocontrole, ele pode, com certeza, prejudicar todo o trabalho que está sendo desenvolvido. Uma outra habilidade seria a inteligência interpessoal. Uma pessoa com uma forte inteligência interpessoal, ela tem maior habilidade para entender as outras pessoas, entender as suas emoções, suas necessidades, suas motivações, e ela vai saber como deve se relacionar de forma a criar um ambiente favorável. Ou seja, um auditor que possui esse tipo de habilidade conseguirá expressar suas opiniões com clareza e sem ofender ou conquistar antipatias dos outros. Por exemplo, numa reunião de encerramento de auditoria, em que ele tem que expor um ponto de auditoria sem criar antipatias, ok? As próximas habilidades que eu vou destacar são capacidade de comunicação e comunicação não violenta. Em relação à primeira, o servidor auditor estará lidando com um público variado, desde a alta administração, gestores, demais servidores, operadores de processos. Então, ele tem que saber lidar e se comunicar com esses públicos variados. Em relação à comunicação não violenta, ela é uma abordagem para se relacionar de uma maneira mais autêntica e desarmada. Nós, naturalmente, temos um modo de ataque ou de defesa que aprendemos a utilizar ao longo da vida. E com a comunicação não violenta, o auditor poderá criar conexões e desligar esse modo, permitindo que as vulnerabilidades sejam mostradas e os pontos de auditoria sejam debatidos. Outras habilidades pessoais que foram trazidas durante o fórum foram a independência, e certamente o auditor deve atuar de forma independente, não se deixando levar por interferências externas, a flexibilidade, e outros alunos trouxeram como adaptabilidade, e que o auditor, durante o desenrolar do trabalho, caso ele veja alguma necessidade de alguma alteração, ele tem que ter esse jogo de cintura para alterar seu planejamento ou colocar um novo procedimento a ser realizado. E o outro ponto é a objetividade.
Com certeza, o auditor deve ser objetivo ao trazer os seus pontos de auditoria, trazendo-os de forma completa, porém de forma objetiva, direto ao ponto. Em relação às habilidades técnicas, serei mais breve, pois toda a parte técnica está no nosso material complementar. Com certeza, o auditor deve dominar todos os procedimentos e técnicas de auditoria para poder bem desempenhar a sua função. Outra habilidade trazida pelos nossos alunos seria o conhecimento em idiomas. Eu destaquei no fórum que sim, o auditor precisa conhecer outros idiomas, até porque alguns manuais e alguns frameworks, na área de TI principalmente, estarão em inglês. O auditor precisa dominar essas técnicas e entender o que está nesses manuais para que ele possa entender e auditar aquele assunto. Outra habilidade trazida foi que a atuação do auditor deve ser em prol do planejamento estratégico do órgão. Ou seja, o auditor ele tem que remar no mesmo sentido do órgão, não adianta ele remar para uma direção contrária. Vou trazer, por fim, outras habilidades que seriam de cunho tecnológico, ou seja, capacidade de análise de dados, conhecimento em TI, conhecimento digital, domínio de ferramentas tecnológicas. E cada vez mais os bancos de dados estão aí e o auditor tem que colher as informações desses bancos de dados, saber filtrar, saber achar quais são os pontos que ele vai ter que analisar melhor para colher as evidências e, assim, encontrar os achados de auditoria. Então, com certeza, o domínio de ferramentas tecnológicas é uma das habilidades necessárias para o auditor. Certo, pessoal? No primeiro fórum, eu também perguntei sobre a aplicabilidade dessas habilidades no trabalho de cada um dos alunos, e todos entenderam que essas habilidades não são apenas de um auditor, mas sim devem ser empregadas no trabalho profissional de cada um de nós, dentro dos seus setores, dentro dos seus órgãos, onde trabalhamos como servidores. E também perguntei como o auditor deveria se preparar para o futuro. Muitos alunos responderam que ele deve estar em constante capacitação. A capacitação continuada é, inclusive, um dos pré-requisitos na profissão de auditoria, alguns determinando até o mínimo de horas anuais de capacitação. E também foi levantado durante o fórum a dicotomia necessidade de capacitação e escassez de recursos. E sugerimos que fossem feitas instrutorias internas, aproveitando os próprios servidores de alguns órgãos que podem disseminar o conhecimento. E também bases de conhecimento, ou seja, dentro da sua unidade, certamente haverá um companheiro, um colega que detém conhecimento sobre algum assunto que você não detém e que ele pode, com certeza, ensinar para os demais colegas. Por fim, o auditor deve estar em constante atualização da legislação, porque ele vai auditar utilizando esses critérios. Encerrado o nosso primeiro fórum, vamos falar um pouco do nosso fórum de número 2. Eu perguntei nesse fórum a importância da etapa de planejamento para a auditoria como um todo. Destacando os pontos trazidos pelos nossos alunos, muitos disseram que é uma etapa fundamental, que seria a etapa mais importante do processo de auditoria. E eu concordo, pois um planejamento bem feito fará com que a execução e, por consequência, a elaboração do relatório ocorram de forma natural. Muitos também falaram que esse é o momento primordial em que será definida a prioridade de curto, médio e longo prazo. Ou seja, aqui nesse momento, os alunos estavam falando daquele planejamento em que a auditoria pensa qual é o seu foco para 3, 4, 5 anos. Depois ela faz um planejamento anual de quais serão as auditorias que ocorrerão no ano seguinte. E depois, tratando especificamente de uma auditoria já, em qual é o planejamento daquela auditoria, o que vai ser visto, qual é o escopo, o que vai ser auditado realmente naquele momento, ok? Então, o planejamento é importante para definir todas essas etapas, médio, longo e curto prazo. Foi falado também a importância do planejamento ser realista e execuível, ou seja, o auditor fez lá todo um planejamento e aí na hora de executar, ele não é nem realista e nem execuível. E o que vai acontecer? Ele vai ter que voltar à fase de planejamento. Então, nesse momento aí, a gente viu uma perda de tempo. Se ele tivesse feito um planejamento realista e execuível já desde o começo, a execução teria fluído bem melhor. Outro ponto que foi trazido pelos nossos alunos é de que o planejamento deve estar alinhado ao planejamento estratégico do órgão, ou seja,
A auditoria não pode estar descolada do planejamento estratégico do órgão. Mais uma vez, como eu havia falado, o auditor vai remar sempre na direção em que o órgão estiver remando, porque não adianta ele encontrar pontos e definir recomendações que não vão beneficiar os objetivos estratégicos do órgão. Outro ponto importante que foi trazido pelos nossos alunos é que o planejamento ele vai reduzir os riscos de auditoria. E o risco de auditoria é aquela possibilidade do auditor emitir uma opinião equivocada. Então, se ele fizer um bom planejamento, uma boa execução por consequência, as opiniões dele estarão bem embasadas e esse risco estará reduzido. Outro ponto que foi trazido no nosso fórum é a possibilidade de redução de custos, de riscos e de retrabalho. Uma aluna utilizou, inclusive, o exemplo de uma construção de uma casa, em que simplesmente se ergue a casa sem nenhum planejamento, não se pensa na fiação elétrica que deve usar, no pilar que se deve usar e depois acaba se tendo retrabalho. Então, com um bom planejamento, isso seria evitado e nada disso teria acontecido. Outro ponto importante seria que o planejamento é o momento em que serão definidos os prazos, definido um cronograma. Certamente, como a auditoria ela é um processo de começo, meio e fim, e logo em seguida já ocorrerá outra auditoria, o cronograma é algo importante a ser cumprido. Um outro ponto que foi trazido é que o planejamento é o momento em que serão definidas as necessidades materiais, de pessoal, de recursos. Ou seja, naquele momento em que foi planejado quais serão as auditorias que serão realizadas no ano seguinte, já se deve prever as necessidades materiais, composição de equipes, quais recursos eu vou precisar, se eu vou precisar destacar ou não uma equipe, se eu vou precisar de diárias, de passagens, etc. Então, esse planejamento deve ser feito também. Falando de recursos materiais, a gente também pergunta, se tem orçamento, tem que ter um planejamento. Se eu vou executar um orçamento e não tenho planejamento, esse gasto com certeza será mal feito. Então, o planejamento também é importante para quem executa o orçamento, não só o auditor, como todos os gestores. Por fim, os outros pontos que foram levantados aqui no Fórum 2 seriam que o planejamento, à medida que o profissional vai tendo um maior conhecimento ao longo da carreira, maior experiência, os planejamentos vão ficando cada vez melhores. E outra coisa que a gente também tem que batalhar é para aquela cultura do estou perdendo tempo planejando. Ou seja, a gente está tratando aqui de que o auditor deve planejar. E os gestores, eles perdem esse tempo planejando, eles se dedicam ao planejamento para depois fazer uma execução bem feita. Então, é essa cultura que a gente tem que estar lutando para melhorar. E, por fim, é que o planejamento não é algo engessado. Como mostrado na figura do processo de auditoria, o planejamento ele pode ser refeito, não é algo que o auditor vai ficar refém. Caso ele perceba uma necessidade de mudar alguma coisa no que foi planejado, acrescentar uma técnica, ele pode fazer, desde que ele volte, planeje, e aí sim volte à parte de execução. Ok? Nesse Fórum 2, eu também perguntei sobre a maturidade do planejamento em cada uma das unidades dos nossos alunos. As respostas foram as mais variadas, desde eu trabalho simplesmente apagando incêndios, até meus processos são definidos, mapeados, são constantemente melhorados e trabalhamos inclusive com estatísticas para melhorar o nosso processo. Então, essa é uma realidade das nossas instituições. Há uma diversidade em relação à maturidade que cada uma das organizações já atingiu. E, nesse ponto, eu queria destacar aqui uma colaboração da nossa aluna Elise, que trouxe o modelo PCMM de maturidade, que é muito parecido com o modelo de maturidade da auditoria que eu citei, que é o IACM. E ele apresenta 5 níveis de maturidade, do inicial, gerenciado, definido, previsível e otimizado. O inicial seria esse que foi citado por alguns alunos, em que se trabalha de acordo com a demanda, apagando incêndio. E, nesse tipo de situação, com certeza, erros ocorrerão. Agora eu vou tratar sobre
outros assuntos que surgiram ao longo de nossa discussão, nos 2 fóruns, certo? O primeiro ponto seria a atividade de consultoria. A consultoria é uma das atividades realizadas pelas unidades de auditoria. Inclusive, está dentro do conceito trazido no material complementar, o conceito do IA. Então, a auditoria realiza atividades de avaliação e de consultoria. A consultoria tem por finalidade agregar valor à organização e melhorar seus processos de governança, de gestão de riscos, de controles internos. A consultoria, ela é um processo igual a uma auditoria. Ela vai ter um planejamento, vai ter uma execução e vai ter uma emissão de uma opinião. Então, esse trabalho de consultoria não se confunde com o que foi até trazido por uma de nossos alunos durante o fórum, com uma participação da auditoria em uma reunião em que se emite uma opinião e pronto, já tem uma consultoria ali da auditoria e o gestor já pode agir dessa maneira. Se a auditoria agir dessa forma, inclusive estará agindo contra a sua independência, porque pode cair em cogestão e o gestor pegar aquela fala, aquela opinião e depois dizer que agiu assim porque a auditoria definiu que era para ser dessa forma. Então, por isso que a consultoria é um outro tipo de trabalho bem estruturado, com planejamento, execução e emissão de opinião. Outro tema que foi trazido nas discussões foi a auditoria baseada em riscos. Mais uma vez, trazendo o conceito do IA, ele define esse tipo de auditoria como sendo uma metodologia que associa a auditoria interna ao arcabouço global de gestão de riscos de uma organização. A auditoria baseada em riscos possibilita que a auditoria interna dê garantia à alta administração de que o processo de gestão de risco está gerenciando os riscos de maneira eficaz em relação ao apetite ao risco da organização. Mas o que seria isso, professor? Então eu vou lembrar aqui 4 conceitos da gestão de riscos. O risco é a possibilidade que um evento iminente ou futuro ocorra e afete a realização dos objetivos de uma organização. O gestor de riscos é a pessoa ou entidade com a responsabilidade e autoridade de gerenciar um risco. O apetite ao risco é o nível que essa organização se dispõe a aceitar na busca por agregar valor. E a gestão de riscos é o processo de identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos de uma organização. Em relação à auditoria baseada em riscos, no fórum eu citei que para que ela ocorra, a gestão de riscos deve estar rodando a contento no órgão, identificando e gerenciando seus riscos. Também o gestor de riscos deve estar reportando adequadamente às instâncias de governança os riscos identificados e as respostas a esses riscos. E, com base em todas essas informações, a auditoria interna poderá atuar. Seriam as primeira, segunda e terceira linha de defesa. A auditoria baseada em riscos, ela ocorre em 3 estágios. Em um primeiro momento, seria uma avaliação da maturidade do processo de gestão de riscos de um órgão. Em um segundo momento, seria a elaboração do plano anual de auditorias, já baseado em riscos. E um terceiro momento, seriam auditorias individuais de avaliação, em que a auditoria poderá emitir uma opinião acerca das respostas aos riscos realizadas pelos gestores. Outro assunto que foi trazido foi o mapeamento de processos. O mapeamento de processos, se for feito por uma contratação, é algo caro. Então, o que eu sugeri para alguns dos nossos alunos? Que sentem nas suas unidades com seus colegas, 1, 2 horas ali numa semana, e pensem em determinado processo. Quais são as perguntas que eu devo fazer? Qual é a sequência de atividades desse processo? Quais são os atores envolvidos? Quais são os gargalos desse processo? Quais são, nesse processo aqui, os possíveis riscos? E quais são os controles já existentes nesse processo? Ok? Em seguida, a gente vai fazer 2 perguntas. Existem riscos sem controles associados? E existem controles sem riscos associados? Essas 2 perguntas são importantes, porque se tiver um risco sem controle, com certeza deve-se estabelecer um controle nesse processo. E caso existam controles sem nenhum risco associado,
talvez esse controle não precise existir. O último tema que eu vou abordar é a seleção dos auditores e a carreira específica. Na minha opinião, os órgãos pecam na seleção ao recrutarem pessoas com qualquer tipo de formação superior. Isso eu falei lá no fórum. Você consegue pegar um engenheiro e transformá-lo em um ótimo auditor de obras, por exemplo. Por outro lado, uma pessoa com qualquer outro tipo de formação terá mais dificuldade em auditar uma obra. Daí a importância de se ter profissionais em diversas áreas de formação, para que se enquadrem nos variados tipos de auditoria. Bom, estamos chegando ao final da nossa 4ª videoaula. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e do nosso curso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo por e-mail, que eu terei o maior prazer em respondê-los. Um abraço e até mais.